Jornalismo levado a sério. Fatos, assuntos polêmicos. Voltamos a apresentar Jornal da Capital. Em Cuiabá, 7h33. Jornal da Capital. Capital Entrevista. Bem, no Capital Entrevista de hoje, eu recebo um dos maiores comunicadores de Mato Grosso, mas ele vem aqui na condição de vereador pelo PSD. É o vereador Toninho de Souza. Começo a entrevista perguntando o seguinte, vereador. E aí, permanece no PSD? Bom dia, um prazer tê-lo conosco. Bom dia, Antero, satisfação é toda nossa, prazer estar aqui nesse programa de grande audiência, que aliás eu sou ouvinte de todos os dias. Antero, essa decisão nós protelamos para o mês de março, quando abro oficialmente a janela, mas eu te adianto que eu tenho um convite do presidente regional do PSD, o vice-governador Carlos Fávaro, que fez uma conversa comigo, fez um apelo para que eu permanecesse no PSD, diante de uma nova estrutura que o PSD tem. Não é segredo para ninguém que eu tenho discussões antigas dentro do PSD com o ex-comando do PSD em razão da cassação do ex-vereador João Emanuel. Desde aquele momento, a minha situação... O senhor votou pela cassação, né? Que eu votei pela cassação. Desde aquele momento, a minha situação ficou insustentável dentro do PSD. Então essa sempre foi a razão da minha situação instável dentro do PSD. Mas eu tenho uma outra situação que há uma tendência da minha saída do PSD, que é a provável candidatura do empresário de comunicação João Dorileu Leal pelo PSDB. Provável porque ele ainda estuda essa possibilidade de filiação ao PSDB. Em se confirmando a filiação do empresário Dorileu Leal ao PSDB, eu acompanho essa filiação de Dorileu junto ao PSDB. Então nós temos essa situação protelada para o mês de março. Então em março é que as coisas se definem, em março que eu vou tomar uma decisão. Quer dizer que o Dorileu continua admitindo a possibilidade de disputar a prefeitura. Porque você tem relação diária com ele lá no Grupo Gazeta de Comunicação. Ele não é segredo. Ele diz que é um sonho, né? Não é segredo para ninguém que ele trabalha isso como um sonho na sua vida, desde a eleição passada, que ele filiou ao PMDB, trabalhava essa possibilidade, mas esse sonho não foi possível pelo PMDB. Ele levou uma rasteira política do PMDB na eleição passada, na eleição municipal. Inclusive foi essa a razão de eu ter saído do PDT e ido para o PSD. Eu fui acreditando nessa possibilidade de Dorileu ser candidato a prefeito naquela oportunidade. Não foi possível a realização desse sonho. E o Dorileu trabalha a possibilidade nesse pleito municipal. Mas, como nós estamos dizendo aqui, é uma possibilidade que vai ser discutida a partir do mês de março, quando existe essa tendência de uma filiação partidária dele, de uma troca partidária minha dentro dessa janela aprovada em Brasília, que é lei hoje em todo o Brasil. Enfim, nós iremos tomar essa posição a partir do mês de março. Sintetizando, você está bem com a nova direção do PSD, mas pode trocar de partido na hipótese de ser esse o único meio de estar junto e apoiando a candidatura do Dorileu Leal, é isso? É isso. E vou dizer aqui pela primeira vez a conversa que eu tive com o vice-governador Carlos Fávaro. Eu disse o seguinte: a possibilidade de eu ficar dentro do PSD. Eu disse a ele o seguinte: olha, o meu projeto, o senhor sabe que é a minha reeleição e existe a possibilidade do Dorileu, que é
o meu amigo de longos anos, a quem eu tenho amizade, eu tenho fidelidade, e ele tem um sonho de colocar a sua candidatura a prefeito. Pois é, mas o Carlos Fávaro não é da base do governador Pedro Taques. Se o Dorileu vier a ser candidato, vai ser pelo PSDB do governador Pedro Taques. Exato. E aí o PSD não vai apoiar o candidato do governador Pedro Taques? Foi a primeira pergunta que eu fiz a ele. Eu permanecendo no PSD, como caminha o PSD em 2016? Fiz essa pergunta diante de algumas possibilidades, entre elas, o líder do prefeito de Cuiabá, Leonardo de Oliveira, está praticamente definido que ele vem para o PSD. O secretário do município, Domingos Sávio, que ocupa cargo dentro do município, é secretário de Trabalho e Desenvolvimento Econômico, vem para o PSD e está trabalhando a possibilidade de ser presidente do PSD municipal. Inclusive, nós temos conversas aí no sentido da anuência para ele ser presidente do PSD municipal. Então vejam bem, 2 integrantes da gestão Mauro Mendes, um líder do prefeito, um secretário municipal. Então, diante dessa possibilidade, como estaria o PSD? E eu tive a garantia do governador Carlos Fávaro, do vice-governador, de que o PSD estaria dentro do projeto Pedro Taques, do projeto PSDB, que onde estivesse o PSDB, estaria o PSD. Que pode ser, inclusive, no apoio ao Mauro Mendes. Pode ser também. Se o governador Pedro Taques apoiar o Mauro Mendes, como é desejo do governador Pedro Taques, né? O que o governador parece que tem dificuldades, e tem, é de apoiar o Mauro Mendes no mesmo palanque de Silval Barbosa, de Janaína Riva, etc e tal. Mas, vereador, o senhor está propondo agora pontos eletrônicos, né? Que o senhor integrou uma comissão que foi dado o nome de Blitz da Saúde. O que essa Blitz da Saúde levantou e como é que é essa proposta de ponto eletrônico? Porque tem uma pergunta interessante aqui pro senhor já sobre isso. Antero, essa Blitz na Saúde foi criada por nós na Câmara Municipal com o seguinte propósito: fiscalizar as unidades de saúde, todas elas, sem hora marcada, sem local definido, sob 3 óticas: se há médico, se há medicamento e em que condições a população está sendo atendida. E nós estamos há muito tempo fiscalizando as unidades de saúde. E lá nós não estamos encontrando os profissionais médicos em quantidade suficiente para atender a população. Parece que você fez uma exceção sobre a Policlínica do Verdão, é isso? Policlínica do Verdão. E por que lá funciona e nas outras não? Lá nós encontramos a Policlínica do Verdão muito bem organizada, com ponto eletrônico, porém, Antero, com poucos médicos. Lá, por exemplo, numa fiscalização de sexta-feira, nós encontramos apenas 2 médicos de plantão para uma demanda diária de 300, 400 pacientes. Isso significa que o paciente vai esperar 5, 6 horas na fila para ser atendido. Mas eu quero saber o seguinte: 2 médicos de plantão, e o que tinha previsto na escala de plantão eram apenas 2 médicos mesmo? Essa era a previsão? Não, o que está acontecendo é o seguinte. Porque você vai aqui na UPA Morada do Ouro, aí você vê lá, segunda-feira, aí tem lá todos os horários preenchidos. Terça-feira, aí tem um espaço em branco. Quarta-feira, aí tem outro espaço em branco. Quer dizer, na UPA aliás, na Policlínica do Verdão, todos os horários estão preenchidos? O que nós estamos fazendo é o seguinte, para que você possa compreender e a população possa compreender. Nós recebemos uma relação da prefeitura de 740 médicos que constam na folha de pagamento. Esse é um ponto. Esses médicos, nós não encontramos eles escalados para trabalhar. Não é que esses médicos, por exemplo, estão escalados na policlínica. Tem, por exemplo, na policlínica 6 escalados e 2 não compareceram. Eles não estão sendo escalados na policlínica. Essa é uma situação, correto?
Esses médicos não estão sendo escalados. A pergunta é onde eles estão. O ponto eletrônico vem em uma outra situação. O ponto eletrônico já existe ou vai ser implantado? Não existe. Salvo alguma exceção, como a Policlínica do Verdão. Lá tem ponto eletrônico? Lá tem ponto eletrônico. Inclusive de digital? Inclusive digital. Mas vou dizer para você aqui a necessidade de um ponto eletrônico. E por que lá tem e nas outras não tem? Aí nós não conseguimos compreender e queremos que tenha em todas as unidades de saúde. Todas as unidades de saúde. Vou citar um exemplo aqui, Antero, claro para você. Posto de saúde PSF. Nós fomos, por exemplo, à unidade de saúde do Novo Terceiro. Por que é necessário? Lá, por exemplo, 8:30 da manhã, não havia médico para atender a população. Cadê o médico? Olha, o médico teve aqui cedo, atendeu 5 pacientes e foi embora. A pergunta é, o médico ganha para atender 5 pacientes ou para cumprir uma escala? Isso se o médico compareceu. Porque nós temos que acreditar na boa fé de quem informou. O médico, ele tem uma escala de 4 horas para cumprir. Então, se ele foi lá, ele precisa cumprir as 4 horas. E quem passou mal e precisou de um médico às 9 horas da manhã? O médico deveria estar lá, escalado para trabalhar. Mas ele não permaneceu no seu plantão. Escalado estava, né? Ele não estava lá cumprindo com a escalação. A sua escala, o seu horário de plantão. Tem uma pergunta aqui, de Odense Vila Purina de Várzea Grande. Vereador, você pensando em criar o ponto eletrônico para os médicos, eles são corporativistas e podem, inclusive, criar um dedo de silicone e fazer em maracutaia. O que o senhor pensa disso? Infelizmente, a bandidagem é muito grande em nosso país. Olha como está a população, comparando o médico com a bandidagem. Mas o senhor responde isso depois do intervalo comercial. Continue na capital. Voltamos já. Oferecimento Unimed. A Unimed Cuiabá tem o plano que você precisa. Faça já o seu. Unimed Cuiabá apresenta o melhor plano de saúde para você. Para quem quer proteção 24 horas por dia, 7 dias da semana, o melhor plano é Unimed Fácil. Seja durante o trabalho, nos fins de semana ou nos feriados. Feriado! Quem tem Unimed Fácil tá tranquilo, pois conta com cobertura completa em Cuiabá e Várzea Grande. Pronto atendimento 24 horas. Internação, cirurgias, fisioterapia, clínicas, farmácias e muito mais. Ligue 3612-3101 e faça o seu. Quando os melhores bancos somam suas forças, a fórmula é surpreendente. Primeiro Festival do Automóvel Auto Shopping Fórmula. Mais de 2.000 carros com taxas nunca vistas. Financiamento aprovado na hora e primeira parcela só em 2016. Isso mesmo, primeira parcela só em 2016. A oportunidade é agora. Primeiro Festival do Automóvel Auto Shopping Fórmula. As melhores taxas de Mato Grosso para você sair de carro novo. Só nesta quinta, sexta e sábado em horário especial, até às 19h30. Auto Shopping Fórmula. Tudo em um só lugar. A RC Móveis tem super promoções e as melhores condições de pagamento. Tudo o que você precisa em até 10 vezes no cartão. Quer encontrar tudo para sua casa sem precisar ficar indo de loja em loja nesse calorão de Cuiabá? Corra para a RC Móveis, que fica pertinho de você. São 3 lojas aí do seu lado. Na avenida principal do Jardim Industriário, na avenida Milton Rabelo de Castro, ao lado do posto policial do Pedra 90 e na avenida Espigão, em frente à Moda Verão no Tijucal. RC Móveis, muito mais completa para você. Amigo produtor, faça a sua parte. Entre 1º e 30 de novembro, vacine o seu rebanho de bovinos e bubalinos, de mamando a caducando contra a febre aftosa. Aplique a vacina na tábua do pescoço e não esqueça da vacinação contra a brucelose. Campanha FESA Mato Grosso. Bom Astral. Comece o seu dia com as previsões do seu signo. Eu, Kel Dias, estou aqui com as previsões para o seu signo. Então vamos começar com Áries. Bom Astral e o seu horóscopo. Bom Astral e o seu horóscopo. A semana é favorável a promover uma verdadeira faxina do ponto de vista físico e emocional. Bom Astral, de segunda a sexta, às 9 da manhã, na Manhã da Capital.
Jornalismo levado a sério. Fatos, assuntos polêmicos. Voltamos a apresentar Jornal da Capital. Jornal da Capital. Capital Entrevista. Estou entrevistando aqui o vereador Toninho de Souza, que estava falando sobre o ponto eletrônico, e tem uma ouvinte nossa aqui de Vaza Grande, ela dizendo o seguinte: mas será que isso funciona? Não podem criar um dedo de silicone e fazer em maracutaia? E aí soubemos aqui no estúdio que isso já teria acontecido em São Paulo. Pois é, Antero, é um risco que a gente corre, né? Embora... Mas o controle fica maior, né? Fica maior. Nós estamos tentando aqui, Antero, proteger aquilo que é direito da população. Porque, veja bem, se nós temos uma relação da prefeitura de 740 médicos que recebem religiosamente em dia da prefeitura, nós queremos que esses médicos estejam na ponta atendendo a população. Porque não é justo você ter essa relação de médicos que trabalham, aliás, que recebem, e que nós não encontramos eles lá onde é importante, que é na unidade de saúde atendendo a população. E aqui não é nada contra o profissional médico. Nós estamos cobrando da prefeitura de Cuiabá. Nós estamos esperando até agora o lotacionograma que nós solicitamos à Secretaria de Saúde, que eles expliquem exatamente em que local estão esses médicos. Pode ser que eles estejam numa atividade interna, porque nós não encontramos na região norte. Nós não encontramos, imaginávamos que estava no pronto-socorro de Cuiabá. Nós fomos ao pronto-socorro, para você ter uma ideia, Antero, 3 médicos no plantão do pronto-socorro para atender a grande demanda que procura o pronto-socorro. Sala vermelha, sala amarela, que são aquelas pessoas da porta de entrada do pronto-socorro. Você vai numa policlínica do Verdão, 2 profissionais para atender. Vai numa policlínica do Cochipó para atender toda aquela região do Cochipó, mais Barão de Melgaço, Santo Antônio de Leverger, 3 médicos de plantão. Você vai numa região do Pedra 90, policlínica do Pedra 90, nós encontramos 1 médico de plantão. E assim nós fomos em todas as regiões de Cuiabá. Não encontramos esses médicos à disposição da população. A pergunta é: onde estão esses médicos que a prefeitura está pagando? Eles precisam estar aonde? É aquela pergunta. Polícia, qual é a função da polícia militar? O secretário de saúde, vocês falaram com ele? A alegação do secretário de saúde, ele já foi 2 vezes na Câmara Municipal, e a alegação do secretário de saúde é que ele tem dificuldade de colocar o médico para trabalhar. Que ele, assim como nós, está fiscalizando e pediu apoio da prefeitura de Cuiabá, da Câmara Municipal de Cuiabá. E nós pedimos o seguinte: então me dê o lotacionograma. Nós queremos saber. E aí? Ele deu? Estamos aguardando o lotacionograma até agora. Estamos exigindo o ponto eletrônico. Tem uma pergunta aqui do Ditão. Bom dia, Antero. Gostaria de perguntar para o vereador Toninho, que é essa que vai descontar os dias que o médico não vão trabalhar e os dias que o vereador não trabalham. Porque eles trabalham 2 vezes por semana. Não deveria ser descontado que os vereadores ganham mais que os médicos? É Ditão que está fazendo a pergunta. Aliás, o professor Haroldo, que trabalha conosco no programa Opinião, elogiou o projeto de ponto eletrônico, mas disse que seria bom também introduzir o ponto eletrônico na Câmara de Cuiabá. Antero, aceito prontamente qualquer desafio. Você, por exemplo, Antero, me conhece há quase 30 anos. Eu sou um profissional da comunicação que não tenho dia, não tenho hora para trabalhar. Na comunicação nós trabalhamos sábado, domingo, feriado. Eu cresci dentro de comunicação. O meu prazer é trabalhar. Qualquer cidadão que liga a televisão aí durante dia de finados, sexta-feira santa, me encontra trabalhando. Eu nunca fugi do trabalho na minha vida. Hoje, por exemplo, 8 horas da noite,
até 10 horas da noite, vão me encontrar lá no Parque Mariana, que fica no Cochipó, ao lado do São João del Rei, na minha atividade parlamentar, trabalhando com a população, fazendo palestra aos moradores. Para quem não sabe, muita gente fala besteira. Ontem nós tivemos sessão, a sessão terminou às 11h45. Eu fui para uma agenda com os da manhã. Fui para uma agenda com o prefeito, eu e outros vereadores. O prefeito reuniu os vereadores para explicar a situação dele em relação às empresas que passam por um momento difícil. Essa reunião terminou às 14h30. Terminando às 14h30, eu fui para uma reunião à Câmara Municipal de Cuiabá, que terminou às 16h30. Então é assim, o cidadão imagina que a nossa atividade se resume às sessões. Saindo daqui, eu vou à Secretaria de Serviços Urbanos, porque lá no Copamil nós estamos realizando a revitalização do Morro do Condor, um local onde era somente matagal, era somente lixo, e nós estamos concluindo a revitalização do Morro do Condor, tirando esse matagal, tirando o lixo, e nós estamos agora na fase, começaram as chuvas, na fase de plantio de grama. Aceito qualquer desafio, pode colocar o ponto eletrônico na Câmara Municipal, sou o primeiro a assinar, nunca fugi de trabalho, sou o primeiro a assinar. Certo, agora, vereador Toninho, sim, ontem teve aqui, só pra gente terminar a entrevista, eu ia falar sobre a revitalização no Morro do Condor, o senhor já falou? Sim. E essa palestra que o senhor vai fazer hoje é desse projeto Superação, Superação. Né? Você tem levado palestras em todos os bairros e tal? Em todos os bairros. Essa palestra é sobre o quê? Essa palestra, Antero, nós falamos o seguinte, reunimos a família lá no Parque Mariana, por exemplo, com a família, conscientizando os pais sobre a importância da educação na vida dos seus filhos, a educação como meio de transformação da vida dos seus filhos, a participação dos pais na vida dos seus filhos, não deixar o filho desviar para o caminho das drogas, e nós levamos essa palestra para as escolas também, trabalhando a criança para que ela na escola evite o caminho das drogas, que ela aproveite o ambiente escolar, os ensinamentos, enfim, eu tenho, Antero, a minha consciência tranquila que eu trabalho, presto meu serviço como vereador. Tá. Então eu aceito qualquer desafio no meu trabalho na Câmara Municipal, porque eu nasci para trabalhar, adoro o trabalho na minha vida. Tá, uma última questão, vereador, sim, é o seguinte, ontem nós tivemos aqui um debate sobre aquela entrada ali do trevo do Santa Rosa. Porque ali um cidadão particular foi fazer uma obra, desmoronou metade da pista por causa da obra mal feita pelo particular. De quem que é essa responsabilidade na prefeitura? Porque tem um ano parado ali, ninguém toma providência de coisa nenhuma. Quer dizer, a prefeitura tem que cobrar aquilo e tem que recuperar a via pública. A responsabilidade a responsabilidade do particular, mas a prefeitura, e aí? O particular não faz e lasque-se a população? Olha, a responsabilidade é da Secretaria de Cidades, do Eduardo Quileto. Nós já fizemos essa cobrança. Pois é, mas a prefeitura já cobrou dele. Já. Porque a prefeitura tem que cobrar da Secretaria de Cidades. Sim. Já foi cobrado da Secretaria de Cidades. Nós já levamos esse assunto para a Câmara Municipal de Cuiabá. Aquilo ali, inclusive, Antero, estava interditado. Pra você ter uma noção, ficou 8 meses interditado, aquele braço de entrada. Porque de ontem para hoje estreitaram mais a pista ali, né? Aquele cimento baiano lá, aquele bloco de gelo baiano. Chamo de gelo baiano. Aquele gelo baiano é gelo só lá na Bahia, né? Pra você ter uma noção, ficou 8 meses interditado, aquele braço de entrada para o trevo do Santa Rosa.
para você entrar no Santa Rosa, aquilo ali não entrava. E aí, com insistentes cobranças lá na Câmara Municipal, ao secretário Eduardo Quileto, ele abriu um pouquinho a entrada e os carros passaram a entrar naquele pequeno espaço ali. Mas a recuperação definitiva, porque aquilo ali ainda é fruto de uma obra mal feita da Copa do Mundo. Eu sei, mas que precisa, ali tá virando um problema de segurança, né? Porque ali é o seguinte, é uma empresa particular. Eu entendo que aquilo ali deveria ser indenizado, retirada aquela empresa dali e ser feita uma obra de segurança. Ali tem que ser feita a recuperação da pista e que se cobre do particular que fez o mal feito ali para a pista. Mas o seguinte, como foi feita a extensão da Avenida Miguel Sutil ali, obra de mobilidade urbana, como aconteceu aqui próximo da Jurumirim, desmoronou uma parte. O CREA veio ali e falou, olha, isso aqui é resultado de uma obra mal feita, porque você não é fazer a via, você tem que ter um espaço de segurança na via. Foi o que aconteceu lá nesse braço de entrada para o Santa Rosa. Lá é resultado de uma obra mal feita da Copa do Mundo. Tá, vereador Toninho, muito obrigado pela sua entrevista. Eu quero dizer ao Pablo e Maurício do Leblon, que eu vou passar os seus telefones para a assessoria do vereador Toninho de Souza, que podia anotar aqui, a fim do Toninho de Souza responder pessoalmente para vocês, porque não temos mais tempo. O Toninho, mais que ninguém, sabe que rádio é tempo. Ok. Muito obrigado pela entrevista. Obrigado, Antero, um abraço a você. Tá, entrevistei aqui o vereador Toninho de Souza e nós vamos às mais importantes notícias da polícia com o Giovanni Júnior, a informação no rádio. Aconteceu. Virou notícia. Jornal da Capital. Polícia. O corpo do idoso de 61 anos foi encontrado na terça-feira em uma área rural no município de Sorriso, a 420 quilômetros de Cuiabá. Segundo a Polícia Civil, a vítima foi morta com golpes de faca e estava desaparecida desde a última sexta-feira, quando saiu com seu carro para ir à casa de um amigo cobrar uma dívida. Suspeitos do crime, 2 homens e uma mulher fugiram de Mato Grosso e foram presos no Paraná. De acordo com a Polícia Civil, o idoso foi morto com 3 golpes de faca e teve as mãos amarradas para não se defender. A faca foi encontrada a cerca de 3 metros do local onde o corpo foi localizado. O idoso era aposentado e alugava kitnets em Sorriso. A adolescente de 16 anos que negou ter sido dopada e estuprada após sair de uma festa na região do Cochipó na noite de segunda-feira, a jovem explicou em seu depoimento que mentiu por ficar com medo dos policiais militares que atenderam a ocorrência. Conforme o boletim de ocorrência registrado pelo 9º Batalhão, os policiais foram acionados por enfermeiros da Policlínica do Cochipó, dizendo que havia uma adolescente que aparentava estar drogada e poderia ter sofrido violência sexual. Uma guarnição foi até a unidade médica e encontrou